É para que a palavra desse Natal, né? A palavra dessa manhã de Natal é para que a gente possa saber que Deus tem uma outra lógica. Gabriela acordou. Que Deus possa cuidar e tomar conta dela nesse tempo, enquanto nós estamos aqui, Pai, que você possa segurá-la no colo, que você possa niná-la, que você possa dar da tua água. Senhor, nós nos colocamos aqui e nós te pedimos que nós possamos enxergar a tua lógica, porque Deus, ele nos ensina uma outra lógica. Deus tem uma outra lógica. Eu não sei o que você está vivendo dentro de você, mas que você saiba que Deus, ele está querendo te dizer nessa manhã: ei, filha, eu tenho uma outra lógica. Eu tenho uma outra lógica. Sabe, quando o anjo veio e ele anunciou, a gente já meditou sobre isso, quando ele veio e ele falou com Maria, né? Ele falou para ela: olha, Maria, você vai gerar próprio Salvador. Imagina que incrível. Então ele vem e traz isso, você vai gerar o Salvador. E quando ele conta isso, ele não conta como vai ser. Ele só diz que o Espírito Santo faria isso. O Espírito Santo faria isso. Presta atenção, porque ela diz isso não é possível. E ele diz: o Espírito Santo fará isso. Tem um monte de coisa que você está colocando diante de Deus, e hoje eu quero que você coloque na sua mente, nesse momento, qual é o teu impossível. E que talvez você, sabe, aquele sonho, aquela visão, aquilo que você tem dentro do teu coração, mas parece que fala: isso não é possível. A resposta de Deus, ele não diz assim: vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não, não. Ele só diz assim: o Espírito Santo fará isso. O Espírito Santo desce sobre você. É a primeira vez que o Espírito Santo habita em um ser humano. Depois, todos nós temos acesso a isso pelo Pentecostes. Mas é a primeira vez que o próprio Espírito de Deus. Então, que a gente saiba que o Espírito de Deus vai fazer, essa é a primeira grande lição: o Espírito de Deus vai fazer o nosso impossível. E aí, imagina, começa a dar errado. Sabe, aquilo que a gente pensa que deu errado é porque nós vivemos uma lógica e Deus tem outra lógica. A primeira coisa que dá errado é que José vai embora. Não estava isso no plano. Ela não pôde perguntar sobre José porque ela nem imaginava o que ia acontecer. Tem um monte de coisa que vai acontecer em 2022 para você, que talvez você nem consiga perguntar para Deus agora como vai ser, porque você nem sabe de como vão ser esses passos. Ela nem sabia de José. Agora imagina, falam para você assim: você vai hospedar o presidente dos Estados Unidos, você vai hospedar uma celebridade muito importante na tua casa. Imagina, você já começa a se preparar, né? Você imagina que vai vir um cortejo real. E aí, então, aparece um bendito de um censo e eles têm que viajar. Imagina que eles têm que viajar, e aquela época, então, eles viajavam de camelo, né? Eu acho que até antecipou a gravidez, porque diz que quando você caminha muito, né? Você adianta o nascimento, né? Então, existe... vocês não têm noção quanto que eu caminhei para ver se a Gabriela encaixava. Maria caminhou para caramba, encaixou, né? Imagina que ela devia estar pensando: bom, tá tudo, o Espírito Santo vai fazer. Eu imagino que ela repetia isso para ela: o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai fazer. E ela estava lá, né? Nos últimos meses. E aí eles têm que fazer uma viagem. Eu imagino ela falando para ela mesma: o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, vai dar tempo da gente voltar. E aí, imagina que Maria tá lá com aquela barriga pesada, né? E agora nós, e posso me unir a vocês nesse Natal diferente para mim, nós que já tivemos um filho, nós sabemos que os últimos tempos são muito pesados, a gente está muito cansada. Imagina ela fazendo uma caminhada muito cansada e aí não tem lugar para eles. Imagina que ela deve ter ficado. Se fosse eu ia ficar emputecida, era com o José, né? Eu ia falar: ah, viu, você não viu o lugar? Nós viemos aqui fazer o censo por causa de você e você não viu o lugar.
Você não viu lugar para a gente ficar? Você não tem um amigo aqui? Hã? Eu estava lembrando essa manhã de uma viagem que eu fui fazer para o Peru com meu marido, e quando a gente estava lá, e ele que organizou a maior parte das coisas dessa viagem, e quando a gente estava pousando em Lima, indo para Cusco, eu falei para ele, como é que nós vamos, né? Porque a gente ia dormir em uma cidade perto de Machu Picchu, Ollantaytambo, e aí eu falei, como é que nós vamos para Ollantaytambo? Ele falou que a gente ia descer de avião e já ia, né? O nosso hotel era nessa outra cidade. Eu falei, como é que nós vamos para essa outra cidade? Ele falou para mim, não sei. Ele falou para mim, não sei. Imagina, eu tô lá com a mala num outro país, e ele não sabia como é que a gente ia chegar na outra cidade. Né? Eu falei, eu não acredito. Você não sabe que nós estamos aqui num outro país e você não sabe como é que vai para outra cidade. O João fala que a hora que eu falei isso para ele, deu um choque no tico do teco dele. Falou, e agora? Saiu perguntando, né? Saiu perguntando para os outros como é que faz para ir. Né? Falou, oh, você vai na rua X e lá você pega uma condução e a gente de mala. Chegamos lá, era um monte de vanzinha, amarrava as malas em cima da van, né? E aí eu olhei para ele e falei, nós vamos nisso? Ele falou, é aqui que vai. E eu falei, se chover, as malas tudo em cima. Aí ele perguntou pro moço, e se chover e as malas tudo em cima, o moço? Não, aqui não chove, não. Adivinha, a gente estava na van, né? Lá dentro, na van. A van bateu de frente com outro carro, no meio da estrada, chovendo. A gente, num outro país, não pegava celular, né? Naquela batida, João quebrou o braço. Imagina toda essa circunstância, mas num nível maior de Maria. Eu imagino que a Maria olhou para o José e falou, viu, você não sabe onde que vai ficar? Você não tem um lugar para nós? E eu imagino José respondendo que nem o João, não sei, não sei. E a gente pegou um lugar precário, né? Ali, uma van precária, uma condução que a gente via que não era muito boa. Imagina eles indo para o meio do mato e José falando, você acha que dá para ficar ali, ó, ali eu tô vendo um cobertinho. Eu tô vendo um cobertinho ali. E sabe o que eu imagino? Maria repetindo para ela, o Espírito Santo vai fazer. E, gente, de verdade, se eu fosse Maria, eu ia falar, o Espírito Santo, você tá me vendo aqui? Porque eu não devo estar vendo. Eu não devo estar vendo. Você tá me vendo aqui no meio desse nada, né? Falhou alguma coisa aí dentro. Porque olha quantas coisas que parecia que na visão dele estava dando errado. E a gente tem uma visão, inclusive, de falar assim, nossa, pobrezinho do menino Jesus, nasceu ali, no meio dos bichos. E aí, sabe o que Deus ele quer nos falar nessa manhã? De que tá tudo programado, era para ser assim mesmo. Fala, oi, Deus, era para ser assim mesmo. Tá tudo programado. É uma outra lógica. Algumas cidades, né, que os incas construíram no Peru, se você olha, você não entende o caminho, mas existe ali, né? Existe ali naquele caminho. Se você olhar do alto, você consegue enxergar todo um desenho ali. Gente, Gabriela tá chorando muito. Vocês esperam um minuto, né? Vocês esperam um minuto, eu vou pedir para que vocês fiquem em oração aqui. E eu vou só pegar ela, 2 minutinhos, deixa eu ver. Minha mãe entrou. Agora ela parou de chorar. Mas se ela voltar a chorar, eu vou pegá-la, tá bom? E aí vocês esperam e ficam em oração aqui. Ela silenciou. Então, se você olhar essas cidades de cima, se você olhar, se você estiver andando, você vê as ruas todas sem sentido, mas se você olhar de cima, você enxerga um desenho que aquilo faz, né? Então, faz todo um desenho. É isso que Deus, ele quer nos dizer. Eu tenho uma outra lógica, aquilo que vocês enxergam de perto parece não ter sentido, mas quando eu vejo de cima, quando você pode olhar do céu, com o olhar do céu, você consegue enxergar que tudo tem um propósito. E nessa manhã eu quero te convidar a que você assuma cada um dos personagens que estavam ali, porque cada um deles tem um desígnio que Deus abriu para nós.
Cada um deles tem um desígnio que Deus quer nos contar. Porque ali não era apenas o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo está falando sobre o nosso nascimento. Agora nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos, nós somos seres do céu. Ali nós nascemos para o céu. Naquele dia, é o nosso nascimento. Quem estava no Mulheres de Fé passado, a gente falou sobre o aniversário de Jesus. E é sobre isso que ele quer nos dizer. E ali, então, tinha alguns personagens importantes, né? O primeiro deles, que eu queria trazer para vocês, é que existia ali uma mulher que guardava tudo em seu coração. A palavra diz que tudo aquilo acontecia e ela guardava tudo em seu coração. Sabe, quando eu tive a Gabriela, existem muitas mudanças acontecendo do lado de fora e a gente quer buscar um refúgio. E ali eu lembrava dessa fala e ela guardou tudo no seu coração. Existem muitas coisas acontecendo e talvez eu, né, no lugar de Maria, ia estar lá reclamando, ia falar, mas você está de brincadeira que não vou ter um filho aqui, né? Imagina a dor de um parto, ela ali no meio do nada, e ela falou, não, a gente podia falar, nossa, mas que humilhação ter um filho ali no meio dos bichos, mas ela não fez uma reclamação, ela guardou tudo em seu coração. Esse é o nosso primeiro aprendizado da lógica de Deus. Na lógica de Deus, enquanto a gente não entendeu, a gente guarda no nosso coração. E eu imagino que ela repetia, o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai fazer. A segunda coisa é que enquanto ela estava ali, a palavra diz que ela guardava em seu coração. Outro dia eu ouvi que o que nos falta não é fé, é memória. Mas a base da fé é a memória. A gente precisa guardar no nosso coração tudo aquilo que Deus tem feito. Porque eu imagino que quando depois ela estava lá diante de uma cruz, ou quando ela estava lá dias depois e ela recebe aquela notícia de uma espada vai transpassar o seu coração, ela tinha guardado a visão dos anjos. Ela tinha guardado cada milagre que aconteceu ali, escancarado na cara dela. Porque talvez no coração dela, ela estava angustiada e ela entregava e ela falava, olha só, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Essa semana eu tive uma negativa de um grande contrato que eu tinha para 2022. E quando eu tive essa negativa, meu coração se entristeceu. E eu fui para o quarto, né, e fui amamentar a Gabriela, e aí eu falei, pedi para tocar aquela música, Todavia eu me alegrarei, e eu comecei a cantar, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, porque era um contrato praticamente assinado, parecia que tinha fruto, mas não deu fruto. Todavia eu me alegrarei. Comecei a cantar e entregando e falando, Deus, eu sei que você vai fazer, eu sei que você vai fazer. Eu pedi licença para Deus, chorei um pouquinho, mas eu comecei a proclamar alegria para o meu coração. Comecei a proclamar alegria no meu coração. E ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma outra empresa já pedindo para mim um orçamento para isso, para aquilo, mas eu sabia, eu estava dizendo, Deus, eu quero ver. E é isso que eu quero guardar no meu coração. Que a gente possa aprender a não deixar as coisas irem embora e só passarem, mas que a gente possa guardar no nosso coração os milagres que Deus tem feito, os cuidados de Deus com as nossas pequenas vivências. Que a gente possa guardar no nosso coração, porque nós vamos precisar dessa memória. E eu trazia para a memória, não, Deus, você já fez, você tem feito, olha quantas respostas você já me deu, você ainda é o mesmo. Eu quero celebrar tudo que você vai fazer na minha vida em 2022. Então, que você possa guardar no teu coração. A segunda coisa, né? A segunda coisa, que é o segundo personagem, né? Que a gente vai meditar, porque tudo em Deus tem um propósito. O segundo personagem que estava ali, que não é uma pessoa, né? Era José. E José, cara, José, eu sou muito fã de José, porque José, ele precisou quebrar o ego dele muitas vezes. José precisou quebrar o ego dele muitas vezes. Imagina, a primeira vez, ele se sentiu traído.
Eu não sei se você já viveu traição na tua vida, mas quando a gente vive uma traição, a gente fica cascudo, a gente fica cascudo, porque toca no nosso orgulho, toca no nosso orgulho. Imagina o José, um homem naquela época, viveu uma traição, daquela que ele achava que era a melhor das melhores. O pastor Cláudio Duarte, ele fala ele conta, né, que ele foi traído pela mulher dele só de sacanagem, para castigar, ele casou com ela. Quantas vivências no nosso coração que José precisou quebrar o ego dele. Eu imagino José chorando, dormindo chorando, e o anjo aparece para ele e fala: José, não tem medo, sou eu que estou fazendo. Às vezes você não viveu uma traição de uma pessoa, mas de planos. Imagina José como um homem não poder dar um lugar para Maria. Ele não poder dar um lugar para o filho dele nascer. Eu imagino o coração dele, falando: eu não consegui dar um lugar. Eu imagino José, a gente falou no Natal passado, se você lembra, de José tentando falar, viu? Sua hospedaria vai ficar top, você vai dar um salto, porque pro resto da vida você vai ganhar com isso. Porque o Salvador entrou aqui, você está entendendo que é o Salvador? José tentando convencer. Eu imagino o quanto José ficou constrangido, quanto o ego de José foi quebrado, quanto José precisou abrir mão daquilo que ele planejou para entender que Deus tinha algo muito maior para ele. José não só seria pai, mas seria o pai do Criador. José não seria só o esposo de Maria. José não teria só uma família, mas José teria a sagrada família. Sabe, talvez sonhos que você tem sentido que foram frustrados seus. Deus está querendo dizer: entrega para mim, quebra o teu ego. Não precisa ficar ali achando que você precisa estar no controle de tudo. Eu tô no controle. Entrega para mim, entrega para mim. Porque chegou uma hora e José foi lá para aquela casinha, ele não ficou desesperado, correndo para um lugar, para o outro, não brigou com ninguém para entrar lá. Talvez a gente tenha brigado para que sonhos, planos nossos aconteçam quando Deus está falando: entrega para mim que eu vou fazer. Entrega para mim porque eu tô no comando. E eu vou multiplicar quando você entrega para mim, para algo muito maior. Você não vai ter só um filho, você vai ser filho do Salvador. Você não vai ter só uma família, você vai ter uma sagrada família. Você não vai apenas ter um lugar para o teu filho nascer, mas anjos irão lá. Anjos irão lá. Você não vai ter pessoas para celebrar, familiares em volta, mas eu vou te mandar pastores. Que você possa saber que se os seus sonhos foram frustrados, entrega para Deus que Ele tem coisas ainda maiores, ainda melhores para você. Entrega para Ele. Depois, e tinham lá tinham mais duas outros tipos de pessoas, porque podiam ter, tudo em Deus tem um propósito. Por isso que a lógica dele é outra, porque ele tem um propósito maior, que não é só momentâneo. Saiba disso, Deus não vai fazer algo só para o seu momento. Deus não vai fazer algo só para o seu momento, Deus vai fazer para gerações. E tudo em Deus tem um ensinamento. Deus vai fazer para que, não só para esse momento, mas para toda a sua vida, para abençoar seus filhos, não só para o seu trabalho, para o seu pão hoje, mas para tudo aquilo que você vai alimentar. E sabe, ali chegaram pastores. Sabe o que Deus ele tem nos chamado também a podermos conduzir, porque várias vezes Jesus diz que ele é o pastor, porque tinham ali pastores, porque já anunciavam aquilo que ele seria. E como tudo aquilo que foi liberado para Cristo está liberado para nós, ele está nos chamando a que nós possamos conduzir pessoas que não enxergam. Pastores conduzem ovelhas, que são animais que não enxergam. Animais que não enxergam. Mas eles são tão atentos que eles receberam visitas de anjos e puderam, então, ir lá ver quem seria o pastor dos pastores. Era um tempo. Então, minha irmã está aqui, ela começou a contar histórias para a Gabriela, e ela falou: que história nós vamos contar? E ela falou: nós vamos contar a história de Jesus. E ela começa assim a história para a Gabriela. Era uma vez um mundo que estava em muita confusão, era muita confusão.
O mundo estava em muita confusão e as pessoas não enxergavam. E o pastor, então, ele não adianta ele falar, vai por ali, depois por ali, depois por ali, depois por ali para a ovelha. Não, ele está perto. E é pela voz dele ali perto que elas vão seguindo. Não adianta Deus falar para você, 2022 vai ser assim, 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 vai por ali, vai por ali, vai por ali. Não. Ele vai perto. E é a voz dele a cada dia, cada dia. Tem pessoas, não adianta você querer dar todas as lições para os teus filhos. Deus está te chamando a estar perto. Não adianta você fazer um ADR com o teu esposo e falar tudo que você quer. Deus está te falando, você precisa estar perto. Não adianta você ir lá e contar para a tua equipe no planejamento tudo que você quer dela. Você precisa estar perto. Deus está nos chamando a sermos pastores e nos colocarmos perto daqueles que não enxergam, porque a própria luz, a própria fala de Deus em nós vai conduzir cada um, cada um, cada um. Deus vai confiar pessoas a nós. E tem mais um personagem que chegou ali. Chegaram reis. Eu imagino o coração de Maria. Primeiro, ela está numa estrebaria em segundos. Chegam pessoas dizendo que anjos mandaram eles irem lá, pastores. Depois, chegam reis. Imagino que quando disseram para ela, você vai ser mãe do rei, do Salvador, ela pensou, cara, eu vou conhecer palácios. Eu vou conhecer palácios. E de repente ela está ali numa estrebaria. Mas não é ela que conhece o palácio, são os palácios que conhecem ela. São os palácios que conhecem ela. Os reis vão até ela. Os reis vão até ela. Eu tenho uma amiga que é professora coordenadora da FGV e ela fala sempre assim, o importante não é que eu conheça o Neymar, o importante é que Neymar me conheça. Porque se ele me conhecer, eu vou ser conhecido. Sabe? Talvez você está esperando palácios. E Deus quer dizer, os palácios virão até você. Eu imagino Maria falando, a gente não tem condição de estar em um lugar. Mas sabe, quando os reis chegam, eles chegam com toda a provisão para a vida de Jesus. Então também, Deus ele está nos chamando a reinar. Porque ali também dizia, os reis magos, eles também falam o que Cristo viveria, que é reinar. Ele viria para reinar. Reis vão até ele, adorá-lo. Então, Deus, ele tá, o que está liberado para Cristo, está liberado para nós. Ele está nos chamando para reinar. Para nós termos domínio sobre todas as circunstâncias. Ele está falando sobre, não para você ter controle, mas porque Cristo está em você. Cristo está em você. Para que você comece a reinar, a ser maior que os seus problemas. Para que você comece a reinar e saber que o próprio Deus te manda provisão de tudo que você vai viver até o último momento. Porque ouro, incenso e mirra era a provisão de tudo que ele ia viver até a morte. Deus já tem tudo nas mãos dele, você pode descansar. E ele está dizendo, você precisa reinar. 2022, você não vai ficar mais com a cabeça baixa com essa circunstância, você não vai ficar mais desesperado com essa circunstância, você vai reinar sobre isso. Você não vai mais deixar que a preguiça te tome, você vai reinar e não vai mais procrastinar. Você não vai mais ficar achando que aquilo é maior que você. Se você viu um post meu da segunda-feira, eu disse isso, toda vez que você se sente menor do que o problema, você se resume ao problema. E você pode dizer, eu sou câncer, eu sou câncer, eu sou depressiva, eu tenho um casamento falido, e você só enxerga isso porque você está focada apenas na sua visão pequena. Deus tem uma outra lógica, começa a enxergar dos céus, com os olhos dos céus, e começa a reinar sobre isso. Começa a reinar. E aí eu disse, presta atenção, porque se você for maior que o teu problema, você vai dar destino para ele. Sabe, hoje, aquilo que te deixa para baixo, você vai dar destino para isso. Deus está te chamando para reinar sobre as circunstâncias. E se precisar de peixe, você vai fazer, Deus vai falar para você onde é para você jogar a sua rede, você vai ter peixe.
E se você precisar falar com alguém, Deus vai abrir caminhos. Você vai reinar. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? E existe mais um personagem, né? Nós já falamos sobre guardar coisas no seu coração. Nós já falamos sobre quebrar o teu ego e deixar Deus fazer coisas maiores com teus sonhos. Nós já falamos sobre você conduzir pessoas que estão na escuridão. Nós já falamos sobre você reinar sobre as circunstâncias e ter provisão dos céus. E agora existe um último personagem, que é o próprio Cristo. E sabe, eu tive esse entendimento no Natal passado. Eu queria, inclusive, fazer uma live no Natal, quando Deus me revelou isso. Lembra qual foi o tema da nossa live de hoje? A lógica de Deus é outra. Talvez você pode ter pensado, cara, coitado, a gente canta na música, pobrezinho nasceu em Belém. Em nenhum lugar fala que Jesus era pobre. Né? Em nenhum lugar fala que Jesus era pobre. Mas a gente fala, mas ele nasceu lá, no lugar dos animais. Pobrezinho, coitado dele. Tem gente olhando para si, falando, coitado de mim. Tem gente olhando para você, talvez falando, não, coitado dele. Não, a lógica de Deus é outra. Quem é que estava ali nascendo? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o lugar que ele estava, contava da maior missão que ele tinha. Ele nasceu no lugar onde nascem os cordeiros. Ele nasceu no lugar onde nascem os cordeiros. O lugar onde nasceu, o lugar onde ele nasceu, fala da maior missão que ele tinha. Os cordeiros nasciam ali e eles eram oferecidos em sacrifício. Ali, quando ele estava ali e ele nasce no lugar dos cordeiros, ele é o sacrifício para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Quando ele nasce ali, aquilo conta, quando você nasceu, quando eu nasci, o lugar que nós nascemos, conta da nossa maior missão, da nossa maior missão. Ele é o Cordeiro, e ele está contando qual é a maior missão dele, é tirar todo o pecado do mundo. Quando Jesus ressuscita, quando ele morre, ele diz, está consumado. Quando ele ressuscita, ele diz, não existe mais morte. Não existe mais morte. Nós estamos numa janela do tempo onde a morte bateu na porta de todos nós, levando pessoas queridas, ou pelo menos você viveu a possibilidade de morte nesse tempo. E o que Deus, ele vem contar é que não existe mais morte. Ele abriu a porta do céu para que a gente saiba que nós somos do céu. Nós somos eternos. Ali, ele abre a porta da eternidade para nós. E sabe o que ele diz? Eu sou o Cordeiro, você não vai mais ficar nesse lugar. Esse é o único lugar onde eu e você não precisamos ocupar, porque ele disse, eu já passei por você. Eu fui entregue por você. Eu fiz por você. A porta do céu está aberta. Eu quero que você tenha vida e vida em abundância, tudo aquilo que te está deixando pesado e te impedindo de viver. Ei, entrega para mim, eu já fiz para você. É como se alguém já tivesse pagado tudo que você deve. E tudo aquilo que você ainda vai dever. Ele falou, tá pago. Eu nasci nesse lugar. E eu tiro todo o peso agora, Theo. Você tem acesso livre à eternidade. De tal maneira que os anjos começaram a celebrar. Você pode crer que tem anjos celebrando em cima da tua casa agora? Eu creio. E recebo isso, tem anjos celebrando em cima da tua casa agora. Porque a eternidade está aberta para mim e para você. Porque existe uma vida e vida em abundância, e eternidade não é só. Eternidade é a partir do momento em que Cristo nasceu, a partir do momento que você nasceu, você já acessa a eternidade, o assim na terra como no céu. É para você viver assim na terra como no céu. Já está liberado, tudo que está liberado para Cristo está liberado para nós, é para viver assim na terra como no céu. Você tá pronto para viver 2022. Uma vivência de paraíso. E a vivência de paraíso diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado para nós.
viver o céu aqui, você ter vida e vida em abundância, de tal maneira que quando Cristo tocar as trombetas e for a tua hora de correr para o abraço com Deus, você não vai ficar desesperado, você não vai achar que é uma perda, você vai saber que é só uma continuidade. Que a gente possa alegrar o nosso coração, porque nós não celebramos apenas o nascimento de Deus, mas o nosso nascimento para a eternidade. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo toque nas nossas mentes, para que nós possamos ter essa dimensão. Talvez você entenda todos os outros personagens, mas só o teu espírito vai entender. Só o teu espírito vai entender o que é viver e ser eterno. É a gente saber que nada que a gente vai fazer é só sobre esse momento. A gente entender que tudo que a gente faz é uma construção e que tudo que está liberado no céu está liberado para nós. E que tudo aquilo que nós vivemos é, sim, o início de toda a história que Deus quer tecer com cada um de nós. É o início. E que nós passamos a tocha olímpica uns para os outros. Uns para os outros. Eu não sei se você perdeu alguém nesse tempo, mas você recebeu a tocha olímpica dele. As pessoas que você convive, você tem uma tocha olímpica que você está passando para o outro, e é a tocha de Cristo em nós, onde a gente passa, começa a iluminar, onde você passa, começa a iluminar, onde você passa, começa a iluminar. Não pode ser igual, o nosso Natal não pode ser só sentar em volta de uma mesa e comer, 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 e ficar com peso na consciência no dia seguinte. O nosso Natal, você precisa celebrar que hoje você tem acesso ao céu. Hoje você tem acesso ao céu. Hoje você pode viver as coisas do céu. Hoje milagres acontecem na tua vida. E que nós só estamos começando uma história aqui. E a nossa história é passar a tocha olímpica. Quando eu olho para minha filha e eu sei que eu não vou estar no último dia dela, eu penso, filha, eu quero te passar toda a tocha olímpica. Eu tô aqui, a hora que tocou meu despertador às 7 horas da manhã e eu acordei essa madrugada, eu estava muito cansada, eu pulei e falei, eu preciso passar a tocha olímpica, que existem mulheres de fé que vão incendiar por onde elas passarem, porque Deus tem nos chamado a gente poder governar, Deus tem nos chamado a gente poder conduzir pessoas na escuridão, e Ele vem trazer essa tocha para nós, que é diretamente do céu. A gente pode celebrar isso nessa manhã. Todo o peso que você está carregando na tua vida, se não for para quebrar o teu ego, se não for para que você possa enxergar um caminho do céu, Deus falou, eu já carreguei. Você não precisa estar no lugar do Cordeiro. Eu já me entreguei por você, eu já fiz por você. Que a gente possa alegrar o nosso coração com isso. Que a gente possa celebrar o nosso nascimento. Entrega para Deus hoje e fala que você precisa nascer de novo. Assim como Nicodemos estava ali perguntando para ele, que você possa dizer, Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso viver o céu aqui na terra, eu preciso viver o céu no meu trabalho, eu preciso viver o céu na minha família, eu preciso viver a realidade do céu, eu quero viver a realidade do céu. E sabe, eu estou celebrando 2022. Eu estou celebrando, inclusive, esse contrato que Deus fechou a porta, porque minha oração é, Deus fecha todas as portas, só deixa aberta a seta, porque eu sei que Deus vai me conduzir em realidades do céu. Sabe o seu incômodo? Começa a celebrar e entregar para Deus, porque você vai começar a viver realidades do céu. De repente, aquela estrebaria era exatamente o cenário onde Deus queria revelar propósito. Talvez você não está entendendo o lugar que você está, as coisas que estão acontecendo. Deus está querendo revelar propósito para você. Os anjos já estão celebrando o seu propósito. Os anjos não estão indignados assim, gente, esses homens não deixaram Jesus nascer, agora olha onde ele teve que nascer, viu? Deus é Deus. Ele podia ter feito assim, ó, e aquilo virado um resort. Deus, ele está dizendo, tudo que eu faço na tua vida, meu filho,
Não é apenas, eu não quero que você sinta prazer, não que Deus seja contra o teu prazer. Deus quer que exista propósito, que você viva uma felicidade tão abundante, porque prazer é imediato, é igual comer um brigadeiro, é uma delícia, mas depois fala, ai, já acabou. Deus, ele quer trazer uma felicidade tão grande, guarda isso no teu coração. Que você saiba que Deus vai te dar os melhores momentos e que talvez naquele momento você nem saiba o que está acontecendo, talvez você precise repetir assim como Maria, o Espírito Santo vai fazer, você precisa se entregar e quebrar teu ego como José, que você precisa ser conduzido por Deus e ajudar a conduzir aqueles que não enxergam, você precisa reinar sobre as circunstâncias e saber que os anjos estão celebrando, porque uma realidade do céu começa a se estabelecer. Se você não está entendendo, é porque a lógica não é sua, a lógica é do céu. Se você não consegue controlar, é porque não é sobre você, é sobre o céu. Se você está vivendo um momento em que parece que está tudo estranho, entrega para Deus e o céu vai começar a celebrar. Nós somos convidados para viver assim na terra como no céu. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso. Obrigada por essa manhã. Senhor, nós estamos felizes pelo nosso nascimento. Nós estamos felizes porque você vem nos trazer o céu hoje, aqui na terra, o céu para a nossa família, milagres, conversão de pessoas. Nós queremos nascer de novo, Senhor. Nós queremos nascer de novo em tantas áreas da nossa vida, nós queremos nascer de novo, Senhor, espiritualmente, nós queremos nascer de novo, Senhor. Que você nos pegue no colo, nos dê um lugar, raízes de rejeição que possam ser quebradas, nós queremos nascer de novo no teu coração. Senhor, nós queremos nascer de novo e entregar a Ti, você é a nossa provisão. Senhor, nós queremos nascer de novo e poder viver não só pela nossa força, mas pelo Seu sobrenatural. Nós queremos nascer de novo, Senhor. Ressuscita os nossos sonhos, coloca sonhos novos em nós, coloca uma alegria nova em nós, que nós possamos confiar que existe uma lógica do céu e que não deu errado, Senhor. O Senhor tem propósito para todas as coisas. Obrigada por isso, Senhor. Nós queremos nascer o nosso casamento de novo, nós queremos nascer, Senhor. A nossa vocação nos chama de novo, Senhor. Às vezes nós somos a ovelha que precisamos que você chame aqui perto, porque nós nos distraímos, nós não enxergamos. Chama de novo, Senhor, chama de novo. Senhor, nós queremos viver o chamado que você teve para cada uma de nós nessa manhã de sermos mulheres de fé. Nos dê essa graça, Senhor. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, nós somos teimosas. Mas obrigada porque o Senhor nos chama perto e todos os dias. Obrigada, Senhor. Nós queremos a tua verdadeira felicidade, uma alegria que seja para além de todas as circunstâncias. Todavia, eu me alegrarei porque eu sei, Senhor, que tudo está sob o seu comando. Nós te entregamos 2022, Senhor. E nós te pedimos que você nos dê uma visão sobre tudo que você fez em 2021. Que nós tenhamos um olhar do céu e que nós possamos guardar em nosso coração o teu milagre. Amém. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu e você somos novas e nascemos de novo. Que a gente possa celebrar o nosso Natal, que ele seja o centro. Que nós possamos agradecer, porque quando ele está no centro, tudo muda. Os pastores, os reis, Maria, José, só puderam os anjos estar ali, porque ele estava no centro. Deixa Deus ser Deus e está no centro da nossa vida, do nosso Natal, da nossa história. Feliz, feliz, feliz Natal, que você possa celebrar que ele nasceu e por isso nós nascemos de novo. Um beijo grande para você. Eu vou pedir para que você possa... a gente tem sempre um propósito e o seu propósito é para que você possa ir para o seu quarto de guerra, enxergar o que Deus fez em 2021, peça para Ele te mostrar com um olhar de drone e que você possa viver cada dia, né? Cada dia um desses desígnios que Deus nos ensinou ali. Que você possa viver o guardar no coração de Maria, que você possa viver o quebrar do ego de José, que você possa viver pastorear, né? Às vezes vão ter pessoas que vão criar tumulto, lembra que você precisa ser ali, pastor, elas não estão enxergando, que você possa governar sobre as circunstâncias, não deixar que as circunstâncias tenham um governo sobre você,
que você possa viver o assim na terra como no céu. É um super propósito, é um combo de propósito para você viver o seu verdadeiro Natal nessa semana. Que a gente possa estar em oração umas pelas outras e principalmente, né, por aquela que você é madrinha em fé. E eu quero te pedir que você também coloque em oração tudo que Deus tem para Mulheres de Fé em 2022, que a gente possa colocar ali em oração. Nós vamos ter a live, né? Vamos fazer o viradão do Mulheres de Fé, né? Que vai ser a live da quarta que vem. Vamos fazer de manhã de novo, pode ser? Todo mundo acordando cedo. A gente vai fazer de manhã. Ih, não sei. Preciso ver se é quarta o meu voo. Agora não sei. Não vai poder ser quarta de manhã. Fica atenta aqui ao story que eu falo aqui quando vai ser, tá bom? A nossa live do Viradão. E aí eu vou falar, a gente vai fazer uma retrospectiva de 2021 e a gente vai falar tudo que vai rolar, né, para 2022, que você possa estar com o seu coração alegre. E para acabar, você que não estava aqui no início, recado do amadrinhamento, gente, não é apenas um amigo secreto de trocar presente, é sobre um desígnio que Deus tem para nós no ano que vem, sobre a gente ter um escudo de fé, Deus quer que nós estejamos conectadas de uma forma sobrenatural, por isso é esse amigo secreto do amadrinhamento. O presente é só um símbolo, né, mas que é uma forma de você se revelar para sua amiga secreta com uma surpresa do céu, mas que a gente vai se conectar, né, em oração, você vai ser a madrinha de fé, você vai estar todos os dias em oração, a minha madrinha está aqui, né, e desde que ela se revelou domingo, todos os dias de manhã, eu acordo e já tenho uma mãozinha, porque toda vez que você estiver em oração pela sua amiga secreta, por isso você precisa do zap dela, você vai mandar uma mãozinha assim de oração, você não precisa falar nada, você vai mandar uma mãozinha, é tão bom você saber que tem alguém que antes de você acordar ou no meio do dia está em oração por você, que a gente pode compartilhar as nossas intenções de oração. Então, se você ainda não se cadastrou, manda no direct, eu quero participar, e já manda o seu endereço e o seu celular, que a gente vai fazer um sorteio manual para essas pessoas, tá bom? Que manda lá no Zap o seu WhatsApp e o seu endereço. E quem não sabe se entrou porque é só quem não entrou, tá? Quem não entrou no Amigo Secreto passado, eu vou postar hoje nos stories. Você olha lá se o seu nome tá lá, tá bom? Tá por ordem alfabética. Eu printei a tela. Então, você vai conseguir olhar lá. Aí você vai entrar no site, se conecta no site para você conseguir achar sua amiga. Fernanda, não estou conseguindo conectar no site. Conta qual é o problema que você está encontrando. Eu vou postar também hoje o passo a passo. É importante que coloque o login e a senha. Apareceu para mim, você não faz parte desse grupo, clica lá em meus grupos, e aí você às vezes dá uma falha, mas nós estamos em oração, né? Minha madrinha de fé. E agora todo mundo vai ficar em oração para fluir isso, vai fluir, fique em paz, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele deu várias línguas, hoje ele vai dar a língua digital para todo mundo, que a gente possa fazer, né? Então, a Eli tá falando, eu não tenho amiga, manda no direct já, quero participar do amadrinhamento, já põe o seu nome, o seu endereço e o seu celular, tá bom? Se você tá lá, você tenta olhar para tua amiga. Se você não conseguir mandar mensagem para ela ou ela não respondeu a sua mensagem, escreve para a tua embaixadora, né? Rê Carvalho, dá uma olhada se você está no site, tá? Eu vou colocar aqui, dá uma olhada. Se você tiver, alguém vai precisar te ajudar, você descobrir quem é a tua amiga secreta. Você recebeu um e-mail falando quem é a tua amiga secreta, mesmo que você não consiga conversar com ela, fala com as embaixadoras que a gente vai tentar achar, seja pelo Instagram, seja pelo... Se você, inclusive, a sua amiga secreta não falou com você, que você possa escrever lá, escreve no painel, no mural total, minha amiga secreta não falou comigo, você que tem mais facilidade no digital, coloca lá seu zap, seu telefone, e às vezes nós temos o contato, como eu consegui pedir para pessoas e conseguir passar para outras pessoas. Ninguém vai ficar de fora, tá bom? Ninguém vai ficar de fora. Existe um desígnio para nós no ano que vem, que Deus já está nos preparando. Nós não sabemos o que será, mas a gente já sabe que o Espírito Santo vai fazer. Tá bom? Então, quem escreve, se sua questão é quero entrar no Amigo Secreto, escreve claramente no direct, quero entrar, a gente vai poder administrar isso, pode ser que passe o Natal, não tem problema, o importante é tudo que a gente vai viver o ano que vem, tá bom? Não tem problema.
que você possa, se você não tiver lá, olha primeiro se você está na lista, se você não tiver, aí você vai colocar que você quer entrar, porque talvez você tenha feito alguma coisa de errado, se você não recebeu e-mail nenhum, tá bom? Agora, a gente vai fazer um passo a passo de novo para você aprender a conectar e fala com alguém da sua cidade, pede para alguém do seu trabalho te ajudar a entrar, fala, eu preciso entrar nesse link aqui, descobrir quem eu tirei, né? Então, outras pessoas podem te ajudar, foi assim que a minha amiga secreta fez, pediu para uma ajuda para uma pessoa do trabalho que ajudou ela a entrar e se conectar, pede para alguém da sua cidade, uma mulher de fé, não tem problema, tá bom? E aí a gente vai conseguir estar todas juntas com o nosso escudo espiritual. Deus tem grandes coisas para nós, que você não perca o Mulheres de Fé do Viradão. Vai ter notícias incríveis sobre tudo que a gente vai viver em 2022 e que você possa, inclusive, já começar a celebrar, porque Deus tem coisas grandes. Olha aí para cima na sua casa, termina essa manhã em oração e saiba que os anjos estão aí em cima, trazendo bênçãos sobrenaturais sobre nós, e nenhum presente é maior do que você ganhar, all inclusive por toda a eternidade. Nenhum presente é maior do que esse, que você possa celebrar isso em Deus. Um beijo grande, feliz, 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 feliz Natal. Obrigada, Senhor, por você nos dar um nascimento, nos dar vida e uma vida em abundância. Obrigada por isso, Senhor. Um beijo grande.